Um jovem nobre chamado Alban Aldrin, de 15 anos, tá numa situação daquelas de dar vergonha alheia. Depois de um perrengue com uma empregada que pede desculpas de joelhos, toda desesperada, o cara cai na real. Ele é o vilão desse mundo. Com sangue escorrendo da testa e em choque com o babado, Alban conclui que do jeito que tá, o destino dele é só ladeira abaixo. Esse mundo é tipo um romance de fantasia, e o Alban percebe que virou o vilão com a pior personalidade possível. Arrogante, folgado, preguiçoso, e apesar de ser um gênio, não levanta um dedo pra nada. Órfão desde moleque, ele cresceu com a personalidade toda torta. Quando saca a situação, ele pensa, mano, se continuar assim, tô ferrado. Alban tem certeza que o destino dele é a ruína, provavelmente levando um couro numa luta contra o protagonista. Depois que entra na academia, lembrando da cena humilhante onde ele morreria de forma patética na história, o cara decide, preciso mudar de vida agora, senão é game over. Aí aparece o mordomo Sebastian Christian, pedindo desculpas pelo vacilo de uma das empregadas. Por causa da preguiça monstro do Alban, é o Sebastian que segura as pontas e organiza toda a casa. O cara é o verdadeiro pilar da família. Eis que Alban surpreende o mordomo ao trocar de roupa sozinho, algo que nunca tinha feito na vida. Sebastian fica até emocionado com esse gesto simples, porque, ele aturou a preguiça do garoto por anos. Alban tenta disfarçar, falando que foi mais rápido fazer sozinho, e chama o Sebastian para um papo sério. Numa virada doida, Alban solta que quer emagrecer e aprender esgrima com o mordomo. Sebastian fica de queixo caído, achando que o moleque bateu a cabeça. Alban, desesperado, pensa, mano, se eu não mudar agora, não tenho futuro. Tentando convencer o Sebastian, ele argumenta que, do jeito que tá, nunca vai arrumar uma esposa. O mordomo, surpreso, diz que, com o status do garoto, propostas de casamento não faltariam. Não, ele tem toda a razão. Mesmo assim, Alban bota o pé firme e insiste que quer mudar, pedindo pro Sebastian não pegar leve, como se ele fosse um inimigo de verdade no treino. Alban, todo confiante, declara que em 6 meses vai dar um jeito na dieta e na espada. Sebastian, impressionado com a determinação do moleque, topa ajudar com tudo que tem. Depois de uma semana de treino brabo, Alban tá morto. Pés inchados, braços tremendo e dores pelo corpo todo. Mesmo assim, Sebastian, na maior calma, pergunta se ele já quer jogar a toalha. Durante o treino, Alban leva um sacode do mordomo e voa longe com um único golpe. Enquanto o garoto reclama da força absurda do Sebastian, o cara explica, de boa, que o ideal é treinar a força muscular de forma equilibrada, mostrando aquele contraste entre brutalidade e serenidade. Exausto, Alban cai no chão, falando que não aguenta mais. Sentindo o corpo pesado e fora de controle, Sebastian concorda, mas avisa que nesse ritmo, o garoto só vai emagrecer em uns 3 anos. Chocado, Alban percebe que tá saindo de um buraco fundo e que vai precisar ralar muito mais. Mesmo suado e acabado, ele aperta a espada com firmeza, mostrando que não vai desistir. Sebastian topa acompanhar o garoto e começa a treinar ele para valer. Depois de um mês, Alban já mostra progresso, mesmo que devagar. 2 meses depois, ele continua ralando, mas Sebastian não alivia, apontando cada defeito. Com 3 meses de treino, Alban começa a acompanhar o mordomo, e o treino vira algo desafiador e até divertido para os dois. 3 meses depois do início, Alban tá mandando bem. Ele e Sebastian vão para uma dungeon de baixo risco no território deles, onde só tem monstro fraco. O mordomo observa a evolução do garoto e nota que a habilidade com a espada tá afiada. Sebastian decide testar se o treino do Alban serve mesmo numa batalha real. Ele aponta para um goblin, um monstro fraquinho, e pede pro garoto mostrar o resultado do esforço. Alban saca que essa é a prova final. Sebastian explica que goblins andam em grupo, mas aquele tá sozinho, e pergunta se o garoto dá conta. Alban, com um olhar firme, faz que sim com a cabeça e parte para cima do monstro. Sebas lembra que, no começo, achava que a determinação do Alban não durava 3 dias. Mas vendo o garoto enfrentar o Goblin, ele reconhece que o moleque absorveu os ensinamentos numa velocidade impressionante. Com firmeza e precisão, Alban detona o Goblin com um único golpe. Sebastian fica boquiaberto, percebendo que um gênio que se dedica de verdade não tem limites. Depois de ver Alban acabar com o Goblin, Sebastian sente o coração disparar, coisa que não sentia há tempos. Orgulhoso e emocionado, ele reconhece que o garoto mudou de verdade e que agora é digno de respeito. Alban sai do combate como um espadachim brabo, deixando um rastro de goblins derrotados. Sebastian, impressionado, diz que o golpe do garoto foi cruel e implacável, digno de alguém abençoado por Deus. Ele olha pro Alban e declara que o moleque ficou forte e que não tem mais nada para ensinar.
Alban, sujo de sangue e suor, ouve emocionado e aperta o punho com um sorriso satisfeito, orgulhoso da própria evolução. 6 meses depois do começo do treino, Alban comemora os resultados do seu corre. Ele fica surpreso ao descobrir que recebeu uma proposta de casamento. Animadão, sonha com uma esposa gentil e fofa, atribuindo isso às mudanças que a dieta e o esforço trouxeram. Mas Sebas, mais pé no chão, dá a entender que talvez não seja uma notícia tão boa assim. Alban, ansioso, pergunta de qual família é a proposta, e Sebas revela que é da família Ducal Barrow. Chocado, Alban pira com a diferença de status entre ele, um barãozinho de nada, e uma casa ducal poderosa. Questionando por que aceitariam algo assim, ele lembra da história original e cai na real. Ele realmente acaba casando. A noiva seria Leticia Barrow, uma jovem problemática que teve o noivado anterior cancelado por mau comportamento, e ficou sem ter para onde ir. Alban entra em desespero ao perceber que, mesmo depois de 6 meses de esforço, o destino dele ainda parece rumar pro buraco. Sebas explica que a moça da família Barrow tem uma personalidade difícil e pede pro Alban fazer o melhor que puder. Frustrado, o garoto vê a situação como um problemão e uma baita dor de cabeça. Desesperado, ele pergunta se pode recusar o casamento, dizendo que só de pensar já parece um perrengue dos grandes. Sebas, sério, responde que ele é livre para recusar, mas isso significaria transformar a poderosa família Barrow em inimiga. Alban sente a pressão aumentar, percebendo que o rolê é muito mais complicado do que imaginava. Sebas argumenta que uma aliança com os Barrow garantiria a segurança dos Aldrin, mas Alban, desesperado, retruca que é exatamente essa conexão que vai levar a vida dele pro brejo. Que coisa, não? Lembrando do destino trágico que conhece da história original, ele ouve os boatos sobre Leticia Barrow. Dizem que ela desviou impostos, levou o homem para a mansão, gastou sem limites e até mexeu nas finanças do ex-noivo. Alban fica ainda mais preocupado, vendo ela como uma fonte de encrenca. Amargurado, ele reflete que, mesmo depois de ralar tanto e emagrecer para mudar o destino, tudo parece inútil. Ele aperta o punho, frustrado, convencido de que seus esforços foram em vão. Chega o momento em que Alban vai conhecer a noiva pessoalmente. Tenso e apreensivo enquanto a carruagem se aproxima, ele imagina que tipo de figura absurda vai aparecer. Já esperando o pior, a carruagem abre, e Leticia Barrow surge com uma presença marcante e expressão séria. Ela desce com elegância, deixando Alban e os curiosos em silêncio, só na base do olhar. Alban fica chocado ao ver que Leticia é muito mais bonita do que ele imaginava. Ela se apresenta formalmente, dizendo que ficará sob os cuidados da família Aldrin e pedindo para ser bem recebida. Encantado e nervoso, Alban responde meio tímido, tentando esconder o impacto inicial. Sebas se apresenta como mordomo e se oferece para levar Leticia ao quarto depois da viagem longa. Mas quando pergunta sobre a acompanhante dela, Leticia, com frieza, revela que veio sozinha, deixando Alban e Sebas surpresos com a atitude. Alban pergunta para o Sebas o que achou da Leticia. O mordomo começa dizendo que ela é muito bonita, mas vendo a insistência do garoto, resume a impressão em uma palavra: estranha. Alban e Sebas batem um papo sobre Leticia e percebem que ela é bem diferente dos boatos. Alban comenta que sentiu até uma certa sabedoria nela, enquanto Sebas nota que a postura dela não combina com alguém que faria coisas ruins. Os dois concluem que tem caroço nesse angu. Alban pede para o Sebas investigar o que realmente rolou com Leticia, mas manda manter tudo em sigilo. Ele diz que vai tentar arrancar o máximo de informação dela, mas deixa claro que não quer se meter nos rolos da família Barrow. Mesmo assim, admite que está um pouco aliviado com a situação. Uma mulher comenta que esperava uma figura qualquer chegar, mas fica surpresa ao ver que Leticia é refinada. Ela até diz que Leticia poderia ser uma esposa ideal para o Alban, deixando o garoto surpreso e com as bochechas pegando fogo. Durante o jantar, Alban tenta puxar papo, mas Leticia ignora e termina de comer rapidinho, levantando da mesa sem dar atenção. Surpreso, ele chama ela alto, tentando impedir que saia tão de repente. Eu juro, Letícia, só queria saber pra onde é que você vai. Alban desabafa, percebendo que Leticia não quer papo e que já está sendo ignorado há 3 dias. Sebas sugere que pode ter sido por causa de uma piada ruim, o que irrita Alban. Apesar de entender um pouco os sentimentos dela, ele se pergunta se Leticia é tão fechada assim com ele. Mesmo assim, decide que não pode desistir. Alban resolve não jogar a toalha e insiste em se aproximar de Leticia. Ele chama ela para dar uma volta, mas ela ignora e entra num quarto, batendo a porta. Alban fica desanimado e se sente derrotado depois de várias tentativas frustradas de conversar com Leticia. Ele pensa que, por mais que tente,
Ela não responde. Querendo pelo menos um papo para entender o que ela tá passando, ele conclui que não tem escolha e que só resta um jeito de descobrir a verdade. Alban tenta chamar Letícia para conversar, mas leva outro fora. Frustrado, ele muda a abordagem e fala num tom mais firme, dizendo que sair faz bem para a saúde. Nos pensamentos dele, ele decide que, se ela quer jogar duro, ele também vai jogar, assumindo o papel de vilão para conseguir se aproximar. Alban arromba a porta com tudo, destruindo o bagulho e entrando de uma vez. Letícia leva um susto, olhando surpresa e chocada com a atitude do cara. Alban entra no quarto sem cerimônia, pedindo permissão depois de quebrar a porta. Letícia, surpresa e irritada, pergunta como ele pôde fazer isso. Ele, de boa, diz que vai mandar consertar a porta na hora, mas ela, nervosa, retruca que esse não é o problema. Letícia explode de raiva, acusando Alban de invadir o quarto de uma dama sem permissão e mandando ele ter vergonha na cara. Ele, com um sorriso cínico, admite que é um canalha. Letícia, só saiu do bar com você ou com a polícia. E diz que para alcançar o objetivo, ele até invade o quarto de uma mulher. Intrigada, Letícia pergunta qual é esse objetivo e ele responde, olha nos olhos dela e manda na lata. Quer que ela saia com ele num encontro. Letícia, surpresa e confusa, fica sem palavras com o pedido inesperado. Alban respira fundo, falando como o ar lá fora é refrescante, tentando puxar assunto. Ele pergunta se ela não sente o mesmo. Fria como gelo, Letícia responde que talvez ela sentisse o ar refrescante se Alban não tivesse lá. O garoto saca que ela tá na retranca, desconfiada e mantendo distância. Ele pensa consigo mesmo. Pô, no lugar dela, eu também não confiaria num cara como eu. Alban, tentando quebrar o gelo, sugere subir uma trilha na montanha para curtir uma vista maneira. Letícia reclama, falando que não tá acostumada a andar por esses caminhos e que ele podia ter dado um toque antes. Alban pede desculpas na hora, mas ela continua séria e se manda para seguir sozinha. Aí, com um sorriso de moleque travesso, Alban pega Letícia no colo de surpresa. Ela leva um susto e fica com as bochechas pegando fogo, mas ele se explica, dizendo que é para ela não torcer o pé na trilha. Letícia, toda desconfortável, manda ele não encostar nela, mas Alban garante que não vai fazer nada estranho. No fundo ele pensa, nossa, como foi fácil carregar ela. Valeu, treino, valeu, Sebas. Mesmo assim, Letícia percebe que, apesar de ele falar isso, tá com cara de quem tá tramando algo. Logo depois, Alban chama a atenção dela para a paisagem à frente, que finalmente aparece. Letícia fica de cara com a vista soltando um nossa de encantamento. Alban sorri, todo satisfeito, e diz que dali dá para ver todo o território dos Aldrin, revelando que trouxe ela ali porque queria mesmo mostrar isso para ela. Ainda surpresa, Letícia pergunta se ele fez tudo isso só por ela. Alban, com aquele ar de quem tá de boa, confirma que, de agora em diante, eles vão cuidar daquele território juntos. As palavras dele deixam Letícia chocada e corando, sentindo o peso da declaração e a proximidade entre eles. Ela comenta que Alban é bem diferente dos boatos que ouviu sobre ele, que pintavam o cara como arrogante e folgado. Alban, na maior tranquilidade, solta. Pô, na real esqueceram de botar preguiçoso na lista, mas criminoso eu não sou, não. Ele zoa, dizendo que é um vilão, mas Letícia dá um sorriso esperto e retruca firme. Vilões de verdade não se chamam de vilões. Alban fica sem palavras, surpreso com a resposta dela. Letícia se joga na água gelada da cachoeira, chamando Alban com um sorriso animado e dizendo que isso deve ser uma mudança e tanto para quem tá acostumado com a vida na cidade. Alban brinca, falando que não tá tentando se jogar em cima dela, mas Letícia responde com um pé atrás. Ele sugere que eles aproveitem o momento para se apresentar melhor, já que ainda não sabem muito um do outro. Letícia não mostra muito interesse, mas Alban insiste, todo empolgado. Ela se apresenta formalmente, dizendo que curte chá preto e bolinhos, e que, se fosse para escolher um hobby, seria brincar com crianças. Alban pergunta se ela gosta mesmo de crianças, e ela responde que, pelo menos, não odeia. Ele acha isso um hobby legal e diz que agora é a vez dele. Alban se apresenta, falando que seu prato favorito é bife, mas que tá evitando para controlar o peso. Conta que seus hobbies são treinar com espada e, claro, dar uma preguiçada. Letícia observa que não dá para saber se ele é esforçado ou preguiçoso. E Alban ri, admitindo que às vezes ele mesmo se pergunta isso. Ele solta que gosta de Letícia do jeito que ela é. Ela responde que talvez possa aprender uma ou duas coisas com ele, já que o cara transformou o corpo gordinho num shape brabo, mostrando que é esforçado. De repente, um rugido ecoa pela floresta. Um urso assassino gigante aparece na frente deles, deixando Letícia apavorada ao reconhecer que é um monstro. Alban, de boa, explica que esses ursos são uma praga nas florestas porque comem as plantações.
Enquanto Letícia entra em pânico, gritando que eles têm que correr na hora, o urso ruge e parte para cima, mirando direto nela. Alban puxa Letícia para perto e, com a espada na mão, declara que, mesmo que ela pareça apetitosa, não vai deixar o monstro encostar nela. O que será que ele quis dizer, hein? Alban avança contra o monstro para protegê-la. Depois da treta, ele pergunta se ela tá bem, notando que eles estavam começando a ter um papo legal antes do bicho atrapalhar. Tremendo, Letícia diz que tá de boa, só assustada porque nunca tinha visto um monstro antes. Alban cai na real que, óbvio, ela ia ficar com medo e se pergunta confuso: que diabos eu tô fazendo? Ele segura o rosto de Letícia com cuidado, deixando ela surpresa e sem entender. Com um sorriso aliviado, ele diz que tá muito feliz por ela estar segura. Letícia, com lágrimas nos olhos, agarra a roupa dele e pergunta por que ele é tão gentil com ela. Surpreso, Alban não entende e pergunta o que ela quer dizer com isso. Emocionada, Letícia pergunta se Alban não tá sendo forçado a casar com ela por motivos políticos. Ela reforça que ele poderia só ficar de boa com o apoio da família Barrow e deixar ela na dela. Alban, com um sorriso confiante, responde que é óbvio. Ele só quer flertar com a esposa fofa, ou pelo menos é o papel que ele escolheu assumir. Alban revela que tá querendo descobrir o que Letícia fez e quem ela irritou. Assustada, ela tenta afastá-lo, dizendo que é mais seguro ele não saber e que ele ainda não tá metido nisso. Mas Alban insiste que já tá no meio do rolê e pede pelo menos um conselho. Letícia olha pra ele, séria, e diz que se ele quer manter a família Aldrin segura, ele tem que tratá-la mal. Alban fica chocado com o pedido sem entender o motivo. Letícia lembra da infância quando, aos 5 anos, decidiram seu noivado. Ao ouvir o nome do futuro noivo, Duke Marlborough Berkeley, ela sonhava com que tipo de cara ele seria, se seria um homem incrível. Mas a realidade foi um balde de água fria. O noivo, Marlborough, era um completo idiota, vivendo cercado de mulheres, rindo alto, ostentando riqueza e gastando grana sem critério, sempre esperando algo em troca das suas extravagâncias. Letícia, séria, chama a atenção dele e confronta a situação do domínio, explicando que os impostos altos estavam pesando demais pro povo. Se continuasse assim, ninguém ia aguentar. Marlborough zoa ela, rindo da audácia dela falar de política. Ele a chama de marionete dos Barrow, insinuando que ela é só uma peça para alianças de casamento e que não devia se meter nesses assuntos. Aí ele extrapolou. Letícia fica visivelmente irritada, cerrando os punhos enquanto suas palavras são menosprezadas. Ela sai do salão após ser humilhada, enquanto outras mulheres riem dela pelas costas, zoando o apelido de marionete. Do lado de fora, ela segura as emoções e reflete, amargurada. Esse era o noivo a quem ensinaram desde criança que ela devia dedicar a vida, mas tudo o que recebia em troca era desprezo e humilhação. Mesmo depois de apanhar feio, Letícia não jogou a toalha. Em segredo, começou a observar a cidade e o povo de perto, se escondendo para entender a real situação. Na cidade, Letícia vê o desespero do povo, crianças chorando de fome, pais pedindo comida, alguns até roubando para salvar os filhos doentes. A miséria se espalha, corpos são carregados em caixões e a escassez pega todo mundo. Ela observa em silêncio, vendo com os próprios olhos o peso que Marlborough jogou no povo. Letícia ouve o som das moedas ecoando no castelo enquanto os cofres são esvaziados. Com uma expressão angustiada, ela pensa que, se continuar assim, o destino do povo daquelas terras só vai piorar. A cena pula 3 anos depois num salão lotado de gente num baile. Diante de todos os nobres, Marlborough aponta para Letícia com arrogância e anuncia: alto e bom som. Letícia Barrow, a partir de hoje, nosso noivado tá oficialmente cancelado. O salão fica cheio de murmúrios, enquanto Letícia, surpresa, pergunta confusa: o que você tá falando, Marlborough? Ele a ignora com um sorriso de deboche. No baile, Marlborough acusa Letícia na frente de todo mundo, dizendo que, além de torrar a fortuna, ela teve a cara de pau de desviar dinheiro dos impostos. Os convidados ficam chocados com a acusação. Letícia tenta se explicar, mas Marlborough corta, frio, dizendo que, seja qual for o motivo, roubo é roubo. Ele expulsa Letícia publicamente, declarando que ela não tem mais direito de pisar no território dele. Puta que pariu, que filha da puta. Enquanto a multidão elogia ele, Letícia percebe que a mulher ao lado dele é a mesma que ela já tinha visto antes. Abalada, ela entende o rolê todo. Lembrando dos sonhos de infância e do futuro que imaginava, ela reconhece que nada disso vai voltar. Expulsa na frente de todos, Letícia segura as lágrimas e toma uma decisão. Mesmo sob pressão, ela declara, firme, que entende a situação porque sabia muito bem das consequências de suas ações desde o começo. 6 meses depois, Letícia recebe o nome do novo noivo, Alban Aldrin. Ela acha que é um castigo divino pelos seus pecados,
já que os boatos entre os nobres dizem que ele é arrogante, egoísta e preguiçoso. Mas a verdade sobre Alban era bem diferente. Letícia fica surpresa ao conhecê-lo. Emocionada, lembra que Alban viu quem ela realmente era e acreditou nela. Mas exatamente por isso, ela decide não deixar ele se envolver. Com medo de colocar ele em perigo, ela odeia a ideia de perder algo precioso ou ver suas esperanças destruídas, revelando a luta interna contra esses sentimentos. Alban fica pistola ao concluir que Maroro só traiu Letícia e jogou toda a culpa nela, até pensando em dar uma lição no cara pessoalmente. Mas um homem interrompe e diz que ainda tem mais coisa para contar. Ele revela que, na real, Letícia mexeu mesmo nos bens da família Bertley, e essa parte da acusação não era mentira. Alban reage, indignado, batendo o punho na mesa e gritando que isso é impossível. Ele afirma, com convicção, que não tem chance de Letícia ter feito algo assim. O homem pede para Alban se acalmar, confirmando que Letícia realmente mexeu nos bens da família, mas que tinha um motivo. Ele explica que ela desviou impostos do território, mas usou esse dinheiro para manter um abrigo para crianças abandonadas e pobres. Alban ouve que Letícia realmente desviou grana, mas para ajudar as crianças. O homem confirma que ela usou os recursos da família e os impostos para melhorar a vida dos pobres, elevando o padrão de vida deles. Alban lembra que ela realmente curtia crianças e começa a entender as ações dela. Ele percebe que tudo que ela fez foi para proteger os outros, incluindo ele. Chocado, ele se apoia na mesa, refletindo que Letícia só estava tentando consertar o caos deixado por Maroro. Alban pergunta para o Sebaz o que ele achou de verdade ao ouvir a história toda de Letícia, pedindo sinceridade sem enrolação. Sebaz, com cara séria, responde na lata. Para ele, tudo isso é um monte de besteira, uma desculpa absurda. Alban concorda com Sebaz, dizendo que sente o mesmo. Com um olhar determinado e um sorriso confiante, ele estica o punho e pede a ajuda do mordomo. Alban declara que vai mostrar para o canalha que incriminou Letícia o que um vilão de verdade é capaz de fazer. Num jantar, Alban surpreende todo mundo ao falar, de boa, que foi ele quem espalhou os boatos. Letícia, chocada, pede para ele repetir para ter certeza que ouviu direito. Alban, com um sorriso confiante, revela que o tipo de boato que ele espalhou era sobre ele mesmo. Para limpar o nome de Letícia, ele estava tramando uma vingança contra o Duque Maroro. Letícia, assustada, avisa que, se Alban continuar assim, Maroro vai ficar de olho nele. Mas Alban só sorri e pede para ela ficar de boa. Logo depois, ele revela com confiança que está espalhando outro boato também, deixando Letícia surpresa com a audácia do cara. Alban continua o plano e conta o segundo boato, que ele e Letícia não se bicam e que ele está planejando em segredo pagar uma grana preta pro Duque Maroro para se livrar dela. Com um sorriso sarcástico, ele conclui, pensando bem, ou pelo menos é o que a história diz, deixando claro que tudo é parte da estratégia. Letícia fica confusa ao perceber que o segundo boato é o oposto do primeiro. Alban confirma, com um sorriso, e explica, frio, que boatos batem mais forte quando alguém tem algo a esconder. É exatamente essa contradição que os torna perfeitos. Alban, por sua vez, comenta que, embora os boatos estejam funcionando e Maroro provavelmente já está surtando, no fim das contas, são só boatos. Falta algo para dar o cheque-mate. Por isso, ele solta que precisa da ajuda de Letícia, deixando ela surpresa. Letícia refuga na hora, dizendo que não pode arrastar a casa Aldrin inteira para esse rolo só por vingança. Mas Alban corta ela e fala que não é só por ela. Ele garante que também não está satisfeito com as coisas como estão e revela que sabe a verdade por trás de cada mau ato que ela cometeu. Isso deixa Letícia abalada. Alban diz que tudo que ela fez foi pelo bem do povo do território dela. Mesmo assim, Letícia admite que cometeu crimes. Ele pergunta se ela se arrepende, agora que sabe a verdade, mas Letícia responde firme. Não, nem um pouco. Alban diz que na real é o oposto. Saber mais sobre Letícia o deixa mais tranquilo. E nos pensamentos, decide com firmeza que já entregou o coração para esse rolê e que vai valorizar ela pro resto da vida. Alban olha para Letícia, sério, e diz que ela é realmente digna de ser sua esposa, prometendo que nunca vai largar ela. Ele jura que não vai traí-la, nem se o céu e a terra virarem de ponta cabeça. Letícia, emocionada, olha para ele com lágrimas nos olhos e sussurra o nome dele. Alban promete que vai fazer Maroro pagar pelo sofrimento que causou. Letícia, emocionada, diz que isso não é coisa que um grande vilão diria. Alban retruca que os maiores vilões são exatamente os que mais valorizam a família. Num depósito de comida no território dos Aldrin, Letícia está esperando sozinha. Um cara chega atrasado pedindo desculpas por fazer ela esperar.
Enquanto os passos ecoam no lugar silencioso, Maroro aparece no depósito, todo arrogante, chamando Letícia. Ela responde fria, só pelo nome, sem nenhuma formalidade, o que faz ele rir com deboche, dizendo que ela continua tão desrespeitosa quanto sempre. Maroro fica surpreso por Letícia ter mandado uma carta. Ao abrir, ele vê que tá cheia de reclamações contra o Barão Aldrin, e zoa, dizendo que nem parece carta, parece um item amaldiçoado. Letícia, séria, declara que já tá de saco cheio e que não aguenta mais viver como esposa daquele cara. Ela implora para Maroro tirar ela da casa dos Aldrin, dizendo que ele é muito melhor que o barão jamais será. Letícia pede desculpas por tudo, mas diz que não suporta mais essa vida. Maroro, lendo a carta, faz um comentário irônico, dizendo que parece mesmo que ela sofreu pra caramba lá, e a acompanhante dele pergunta se o barão é tão ruim assim. Letícia confirma. Aí Maroro começa a gargalhar, zoando a situação, enquanto Letícia olha pra ele surpresa. De repente, Alban aparece no depósito, chamando Maroro de Barão Aldrin com firmeza. Ele surge imponente, com a espada na mão, exalando uma vibe séria e ameaçadora. Letícia, surpresa e preocupada, reconhece ele na hora, chamando o nome dele, chocada. Maroro, frio, revela para Letícia que também estava em contato com o Barão Aldrin. Ele explica que sempre rolaram boatos sobre a relação dos dois, às vezes em harmonia, às vezes brigando, mas, ao receber a carta dela, ele teve a confirmação de que o casal não estava de boa. Com um sorriso cruel, Maroro diz que, no momento em que Letícia pediu ajuda, ela mesma puxou o gatilho para a própria queda. Ele deixa claro que sempre odiou Letícia desde o começo, chamando ela de uma mulher rígida sem nenhum charme. Ele lembra que, apesar de tudo, ela era a jovem da família do Cal Barrow, o que dificultava romper o noivado na época. Agora, porém, Maroro diz, todo orgulhoso, que a pessoa que Letícia traiu virou um aliado valioso dele, virando o jogo a seu favor. Enquanto isso, Alban observa em silêncio, pronto para agir. Maroro dá uma ordem para Alban, com um sorriso cruel, mandando ele matar Letícia Barrow. A garota fica chocada com a traição, enquanto Alban saca a espada, se preparando para agir. Quando Maroro ordena a morte de Letícia, Alban surpreende ele cravando a espada no cara. Frio e determinado, ele declara que estava só esperando esse comando para agir. Maroro fica confuso e assustado com a reviravolta. Letícia e Alban revelam que tudo era parte de um esquema planejado. Enquanto Maroro percebe que os guardas da família dele não são ameaça, Letícia e Alban mostram uma sincronia perfeita, elogiando a atuação um do outro e deixando claro que armaram tudo para expor e derrotar Maroro. Letícia, com um sorriso confiante e um tom sarcástico, agradece ironicamente pelo elogio, mostrando que está no controle da situação. Maroro, por outro lado, entra em pânico, suando e gritando desesperado ao perceber que caiu direitinho na armadilha. Desesperado, ele chama pelos Aldrin, olhando para Letícia e Alban com raiva e medo. Perturbado, ele grita, acusando Alban e perguntando se ele planejou a armadilha desde o começo. Alban olha para Maroro com um sorriso frio e provoca, perguntando se ele realmente falou de um plano. Aí ele expõe a hipocrisia do cara, lembrando que foi Maroro quem tentou incriminar Letícia primeiro. Sem palavras, Maroro se vê encurralado enquanto Alban aponta a arma diretamente para ele. Alban, com um olhar firme e a espada na mão, declara que não vai perdoar Maroro. Ele promete fazer o cara sentir o mesmo desespero que Letícia passou. As palavras pesam no ar, enquanto Letícia observa em silêncio, e Maroro começa a rir nervoso, tentando esconder o medo diante da situação. Maroro acusa Alban e Letícia de traição, chamando isso de crime grave. Uma das garotas apoia as palavras dele, dizendo que eles não escapariam impunes, sendo apenas um barão e uma nobre caída. Alban e Letícia, porém, ficam de boa, reconhecendo a acusação sem se abalar. Com um sorriso sinistro e batendo o pé no chão, Maroro se prepara para o próximo lance. De repente, um cara gigante com um tapa-olho aparece, interrompendo a cena. Ele diz que está na hora de fortalecer a posição do Lord Aldrin, trazendo uma presença intimidadora. Maroro, surpreso e assustado, reconhece o cara na hora e reage em choque, gritando: "Você é Hugs the Crayon, o cavaleiro honorário mais brabo e comandante da Ordem de Cavaleiros do Reino." The Crayon aparece imponente e manda o Duque Maroro Bertley recuar, dando uma bronca por ele fingir que não sabe o nome dele. Maroro, nervoso, pergunta por que um cara do nível dele tá num lugar daqueles. The Crayon revela que, por acaso, ouviu algo sério. Maroro ordenou a morte de Letícia, filha da casa Barrow. Maroro, nervoso, tenta se justificar, dizendo que tudo era só um esquema criado por Alban para se defender.
Ele apresenta uma carta, dizendo que roubou de Alban, e tenta usar como prova diante de Decrayon. O cavaleiro lê a carta e confirma que não tem nenhuma menção a matar Letícia, desmontando a acusação contra Alban. Marorrow, em choque, percebe que Alban planejou tudo, usando só a palavra matar para enganar e deixar a culpa cair sobre ele. Letícia observa em silêncio, reconhecendo a astúcia de Alban. Decrayon ordena que o Duque Marorrow seja preso, deixando o cara desesperado. Num último ato, Marorrow grita um desafio para um duelo, tentando escapar da acusação. Desesperado, ele levanta a mão e declara publicamente o desafio, convocando o Barão Alban Aldrin para um duelo, dizendo que é a única forma de restaurar sua honra. Alban sorri, provocador, e comenta que é um pé no saco, mas agora ele tem a desculpa perfeita para derrotar o Duque de forma justa e sem limites. Hugs Decrayon declara que será a testemunha oficial do duelo. Alban pede para fazer só uma pergunta, enquanto Marorrow, consumido pelo ódio, promete que vai matá-lo de qualquer jeito. Alban pergunta se Marorrow tem intenção de pedir desculpas para Letícia, dizendo que o rolê poderia ser resolvido de forma mais tranquila se ele fosse sincero. Marorrow fica enfurecido, recusa a ideia e parte para cima, gritando que vai matar Alban. Alban só sorri e se prepara. Alban ataca sem hesitar e acerta Marorrow direto, quebrando o nariz do cara. Enquanto Marorrow grita de dor, Alban zoa, lembrando que ele disse que ia matá-lo. Marorrow tenta atacar Alban desesperadamente, mas não acerta nenhum golpe e fica chocado com a força do cara. Alban revela que está treinando sozinho há meio ano, o que explica sua superioridade, enquanto derruba Marorrow com facilidade. Alban confronta Marorrow sobre Letícia, dizendo que, enquanto ele se divertia com mulheres e deixava o povo sofrer, ela fez de tudo para ajudar e evitar que a casa dela caísse na ruína. Marorrow, ferido e desesperado, tenta se justificar, frio, dizendo que a morte de plebeus não importa, já que sempre vai ter mais. Alban dá um golpe brabo em Marorrow e manda ele calar a boca. Ele diz que, no fim, nobres são só parasitas que dependem dos plebeus, porque sem eles não existiriam. Ele lembra que Letícia, sabendo disso, se arriscou para salvar o território Bertley, enquanto Marorrow só negligenciou. Marorrow grita de dor, sem conseguir reagir. Alban, após ferir Marorrow gravemente, declara que, no final das contas, tudo o que ele fez foi pisar nos sentimentos de Letícia. Marorrow grita de dor, enquanto Letícia observa a cena. Surpresa com as palavras de Alban, Marorrow, mesmo ferido, se levanta com raiva e parte para cima, gritando para não ser subestimado. Ele ergue a arma em desespero, mas Alban, firme, já posiciona a espada para contra-atacar. Alban dá um corte preciso e brutal, decepando o braço de Marorrow. O cara fica em choque, com os olhos arregalados, enquanto o braço cortado cai no chão junto com a arma. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Tu é um mito! É um mito! Marorrow grita em agonia, percebendo que perdeu o braço, e cambaleia no chão, desesperado. Alban, implacável, encara ele com frieza e pergunta se ele sentiu o desespero, o mesmo que Letícia viveu. Com um olhar determinado, ele sentencia que o cara vai encontrar a morte ali mesmo. Quando Alban tá prestes a acabar com Marorrow, Letícia aparece de repente por trás e o abraça forte, com lágrimas nos olhos, implorando para ele não fazer isso. Letícia segura Alban firme e pede para ele parar, dizendo que ele já fez o suficiente e que, se continuar, até a alma dele vai ficar manchada. Alban fica chocado com as palavras dela, enquanto ela sorri suavemente, passando calma. Ele tenta responder, chamando o nome dela, mas é interrompido pelo peso do momento. Letícia segura a mão de Alban, agradecendo emocionada e dizendo que nunca imaginou que ele ficaria tão pistola por causa dela. Os dois trocam um olhar sincero e próximo, enquanto, ao fundo, alguns curiosos observam a cena em silêncio. O juiz anuncia a vitória de Alban no duelo. Ele pergunta para Letícia se isso realmente bastava para ela, e ela confirma com um sorriso, dizendo que só ter a vingança já é suficiente. Mas, logo depois, Letícia muda o tom e continua, elogiando a performance de Alban, dizendo que eles formariam um baita casal. Alban concorda com um sorriso e propõe que sejam o melhor casal de todos. Letícia, de zoeira, comenta que a união da dama vilã e do grande vilão só podia resultar no casal mais vilanesco. Um mês depois do duelo contra Marorrow, Alban se prepara para o casamento com Letícia. Nervoso, ele tenta se controlar, enquanto Sebas dá uma bronca, dizendo que ele tem que agir com dignidade como noivo. Alban reflete que nem no primeiro duelo ele ficou tão nervoso quanto agora, prestes a casar.
A cerimônia foi adiantada por decisão de Letícia, e Sebas lembra que o nervosismo é normal, já que o casamento marca o começo de uma nova jornada. Ele reforça que Alban precisa sentir isso de verdade, senão Letícia ia ficar decepcionada. Alban fica animado imaginando Letícia de vestido de noiva e decide seguir em frente com confiança. Sebas comenta que o pai dele também ficou nervoso no casamento, relembrando o passado. Alban, porém, reflete que não consegue imaginar isso, já que perdeu os pais quando era muito novo. Sebas fica todo emocionado por poder testemunhar os casamentos de 2 gerações da família Aldrin, chamando isso de um orgulho danado. Alban dá um sorriso e diz que ouvir essas palavras é tipo receber a maior honraria que um lorde poderia querer, mas para ele tem um significado ainda mais especial. Alban abre o jogo e confessa que vê Sebas como um pai, deixando o mordomo todo comovido e feliz, sentindo que todo o esforço para criar o garoto valeu a pena. Sebas fica mexido pra caramba, enquanto Alban pede, meio de brincadeira, para não ser chamado de filho encrenqueiro. Logo depois, eles lembram que tá na hora de ir pro casório. Perguntam pra Letícia se ela tá se sentindo sozinha, mas ela agradece e diz que tá mais de boa agora. Ela pensa em como nenhum parente dela veio pro casamento, mas reconhece a gentileza do povo da baronia Aldrin, que faz de tudo para não deixar ela se sentir isolada. Aí ela reflete sobre por que não ficou tão nervosa no noivado com Maroro e cai na real. Agora ela entende a diferença. Diante do espelho, Letícia coloca a mão no peito, sentindo o coração disparar, e percebe que esse sentimento vem de estar casando com alguém que ela ama de verdade. Mesmo assim, admite que ainda rolam umas incertezas sobre o futuro e dúvidas se eles vão ser um casal maneiro. Apesar das preocupações, o amor verdadeiro é o que guia ela nesse momento. Alban aparece sorrindo, todo alegrão, dizendo que a felicidade dele é maior que qualquer preocupação. Letícia, surpresa com os próprios sentimentos, pensa que isso não parece com ela, mas aceita. Nesse momento, Sebas entra para ajudar a baixar o véu dela. Letícia, olhando para si mesma com um sorriso sereno, pensa que, no fim das contas, talvez não seja tão ruim assim. Enquanto isso, Alban, já no altar, tá um caco de tão nervoso, admitindo para si mesmo que tá com vontade de botar os bofes para fora de tanta ansiedade. Ele respira fundo, tentando se acalmar, e começa a organizar mentalmente cada passo da cerimônia. Sebas vai escoltar Letícia até o altar. Ele vai levantar o véu. Eles vão fazer os votos e trocar as alianças. Mas só de pensar nos detalhes todos planejados, ele fica ainda mais nervoso, reclamando nos pensamentos sobre como tudo é meticuloso pra caramba. Nesse momento, anunciam que a noiva tá entrando, deixando ele num nervoso total. Letícia entra na cerimônia vestida de noiva, com um buquê nas mãos e uma expressão serena. Enquanto pétalas caem ao redor, Alban olha para ela visivelmente emocionado e nervoso. Diante da beleza e da importância do momento, Alban vê Letícia caminhando pelo corredor, impressionado com a beleza dela. Nos pensamentos, ele a compara a um anjo, mas logo se corrige. Para ele, ela parece uma deusa. Letícia, meio envergonhada com o olhar intenso dele, pergunta nervosa se tem algo no rosto dela. Alban, todo atrapalhado, admite que não conseguiu evitar admirar a beleza dela, deixando todo mundo surpreso. Ela, tímida, aceita as palavras como um elogio. Enquanto os presentes também reconhecem a beleza dela, Alban percebe que não foi o único a se emocionar com o momento. Letícia, emocionada, sorri e agradece, dizendo que tá feliz. O padre conduz a cerimônia, perguntando se Alban e Letícia prometem se amar e respeitar para sempre, em qualquer circunstância. Os dois respondem, firmes que sim. Aí ele autoriza a troca de alianças. Letícia mostra insegurança na hora de trocar os anéis, perguntando se alguém como ela, uma nobre caída, realmente merece estar tão feliz. Ela admite que tá com medo. Mesmo ali no altar, Alban observa ela em silêncio, enquanto ela se questiona se realmente tem direito a essa felicidade. Alban, confiante e cheio de determinação, garante para Letícia que vai fazer ela feliz. Ele afirma que vai provar que pode tornar ela a pessoa mais feliz do mundo. As palavras firmes e convincentes dele tocam Letícia, que fica emocionada com a promessa. Alban coloca o anel no dedo dela, dizendo que é a prova da promessa dele. Ela, comovida, admite que está realmente feliz, e ele confessa que sente o mesmo, dizendo que é o momento mais feliz da vida dele. Mas logo ele completa, surpreendendo Letícia, que ainda é cedo para decidir se esse vai ser o melhor momento.
Alban sorri, dizendo que isso é só o começo, prometendo fazer dela a pessoa mais feliz do mundo. Letícia responde, emocionada, que, seguindo essa lógica, mesmo como avós, eles ainda não iam conseguir decidir qual seria o melhor momento. Os dois concordam, e Alban pensa que o sorriso dela é o que mais combina com ela. Enquanto isso, Letícia sente que as alegrias de ser um casal só aumentaram. Letícia sorri, emocionada, no vestido de noiva, enquanto Alban, ao levantar o véu, promete para si mesmo que vai fazer qualquer coisa para proteger esse sorriso. Alban e Letícia se beijam após a cerimônia, trocando os votos finais diante dos convidados. Os dois são oficialmente declarados marido e mulher, sendo vistos por todos como um casal único e especial. Acabou.